Pode acender. Eu gosto da luz acesa para todo mundo me ver e eu ver todo mundo. Aleluia. Ninguém vai ficar com sono, ninguém vai dormir. Aleluia. Nós vamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Porque é Ele que está falando conosco, é Ele que nos está instruindo para esse caminho maravilhoso que é o caminho da adoração. Amém? Porque um filho de Deus, ele não vai se tornar um adorador, ele já é um adorador. Amém? Na quinta-feira passada nós falamos que a adoração é uma vida rendida ao Senhor. É uma vida entregue ao Senhor. A adoração é venerar, é se prostrar, é considerar. Amém? É estar submisso à vontade de Deus. Nós falamos sobre tudo isso quinta-feira passada. Nós falamos que a adoração é estar rendido à vontade dEle, não à nossa vontade. A adoração é uma vida conectada com Deus. Era assim lá no Éden com Adão. O homem estava ligado, totalmente conectado a Deus. Não era assim? Adão não conhecia uma outra forma de vida que não era na presença do Senhor. Tudo que ele fazia, tudo que ele criava, tudo era conduzido por Deus, por esse relacionamento com Deus. Essa é a verdadeira adoração. Onde nós dependemos inteiramente do Senhor. Mas aí chegou Satanás e desconectou o homem de Deus por causa do pecado. E aí desconectado de Deus, como se alimentar da fonte? Como entregar uma verdadeira adoração ao Senhor? Se Ele é a fonte. Se até para adorarmos a Deus, é Ele que nos ensina. É Ele que nos conduz. Amém? Então você entende que não tem como viver uma vida de perfeito louvor, perfeita adoração, longe do alvo da sua veneração. Se a adoração é venerar algo, é adorar algo, é se prostrar diante de alguém, e nós sabemos que para nós, no contexto de igreja, esse alguém é Deus. Então, se nós não andamos dessa maneira, nós não estamos adorando ao Senhor. A adoração também, muitas vezes, foi falado quinta-feira passada, que vai ser abrir mão de coisas que estão roubando o lugar de Deus no nosso coração. Porque aquele objeto a quem você adora, esse é o seu Senhor. E muitas vezes nós fazemos como o mundo, que não conhece o que é a verdadeira adoração, porque não está conectado com Deus. E aí colocamos pessoas, coisas, outros deuses, não é assim? No lugar que deve ser só de Deus na nossa vida. Amém? A adoração é colocar Deus no trono do nosso coração, no centro da nossa vida. Amém? E isso hoje é possível porque nós nascemos de novo. Amém? Mas não era assim na antiga aliança. Nós vamos falar um pouco sobre a adoração na antiga aliança, que era a sombra das coisas que seriam. A velha aliança, queridos, não deve ser desconsiderada, porque ela prefigurava, ela nos mostrava tudo que seria hoje. Mas lá não poderia ser perfeito nem completo, porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não tinha lavado o homem do pecado. Então o pecado ainda atrapalhava, como um véu que separava o homem de Deus, por causa do pecado. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, 3. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia, então eu vou contar com a mídia para ser mais rápido. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? O homem separado de Deus, e ainda assim, os olhos do Senhor passando por toda a terra, contemplando o mal e contemplando o bom. E não é assim nos dias de hoje, é da mesma maneira. Deus continua olhando sobre a terra. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Ninguém foge nem se esconde de Deus. Ele olha os maus e os bons. E mesmo diante da situação em que o homem se encontrava, na corrupção, pelo pecado, longe de Deus, agindo pelos seus pensamentos, pelos desejos da sua carne, ainda assim, Deus passava os seus olhos por sobre a terra e ele conseguia achar, no meio de tantas multidões, aqueles que se diferenciavam. Amém? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós podemos contemplar quantos homens se diferenciaram no meio da multidão. Não é assim?
Nós sabemos de Noé, Abraão, José. Quantos adoradores! Ainda assim, queridos, mesmo numa aliança inferior à nossa, eles conseguiram chamar de alguma forma a atenção de Deus. E nós vamos falar sobre alguns deles essa noite. Foi assim com Noé. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 9. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é tremendo isso? Deus contemplava a terra e ele via que todo o desígnio, todo o caminho do coração do homem era mal. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou-lhe o coração. 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olhando por sobre toda a terra, Noé se destacou no meio daqueles homens maus, queridos. Você tem se destacado no meio da multidão nos dias de hoje? Se os olhos do Senhor estão passeando por toda a terra, contemplando os maus e os bons, o que ele tem achado? Pessoas como Noé, como Abraão, que fizeram a diferença, porque ali diz que Noé andava com Deus. Era um homem íntegro, era um homem justo. Mesmo diante de todo o pecado, da maldade se multiplicando sobre a terra, Noé não se rendeu àquele sistema. Lembra que o diabo estava ali na terra, ele estava no jardim, ele fez o homem cair, e a palavra diz que ele continua ao nosso derredor todos os dias, procurando alguém que possa tragar. Porém Noé, por essa vida de adoração, agradou o coração de Deus, a ponto de Deus dar instruções para a construção da arca, porque o dilúvio viria. E aí Noé ainda, além de ser justo, além de andar com Deus, obedeceu a Deus. Obediência também é uma forma de adoração a Deus. Amém? Quando me converti, eu ouvi um louvor que dizia que o maior pecado do homem é viver independente de Deus. O diabo quis ser independente de Deus. Quando ele quis colocar o trono dele acima de Deus, ali ele já queria dizer: eu não dependo dele, eu quero reinar, eu vou reinar sobre ele. Então, ser independente de Deus, viver as nossas próprias vontades, as nossas próprias escolhas, queridos, não é uma vida de adoração. Noé dependia tanto e tinha uma amizade com Deus, andava com Deus, a ponto de ele ser livrado da morte, do dilúvio, e livrar toda a sua família. De ter agradado tanto a Deus, de uma forma em que Deus, através dele, criou um povo, uma nova aliança, uma nova geração. Você entende que você, como um adorador do Senhor, pode mover o reino e mudar situações e a história das gerações que vão vir através de você? Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Se na velha aliança o Espírito Santo estava só sobre o homem, imagine conosco, que estamos constantemente na presença de Deus. Ei, você é importante. A sua adoração é valiosa. Amém? Que ela possa fazer a diferença em todo lugar onde você se encontrar, a ponto de afetar gerações após você. Amém? Glória a Deus. A obediência de Noé trouxe salvação para toda a sua casa, de forma que Deus jurou não mais destruir a criação. Olha que maravilhoso. A fidelidade de um homem gerou uma aliança e uma promessa de Deus, de que a humanidade não seria mais destruída. Uau! A gente
sabe dessas histórias, nós estudamos, nós sabemos, nós ouvimos, mas quando nós nos deparamos novamente, o Senhor nos mostra o que tinha em Noé, a ponto de Deus jurar para ele que não destruiria mais a humanidade inteira. Aleluia, Deus conhece o coração do homem. Amém? Ele continua olhando para o nosso coração e não só para a nossa aparência. Aleluia. Então se examine, querido, como está o seu coração diante de Deus. Aleluia. Fica um selar aí para você ficar pensando. E aí ele fez uma promessa de vida. E logo em seguida nós conhecemos, né, que ele selou com um arco. Para mostrar, para provar para o homem, para o homem lembrar. Quando você olhar um arco-íris no céu, você vai dizer, olha, Deus prometeu que nunca mais vai destruir a humanidade. Aleluia, nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Abraão também chamou a atenção de Deus. Tiago 2:23 diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Recebendo a promessa, ele creu e fez o que Deus disse para que ele fizesse. Ele saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela e foi para onde Deus o mostraria. Amém? Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Guiado por Deus, obedecendo a Deus. Queridos, se nós agirmos dessa forma, nós também vamos ser chamados amigos de Deus. Amigos chegados, amigos próximos. Não tem como eu ter um amigo à distância, não é, Cosmo? Uma amizade se cria com o quê? Com laços, com aproximação, com relacionamento. Não é assim? Como você pode dizer que você é amigo de Deus, que você ama a Deus, que você adora a Deus, se você não tem um relacionamento com Ele? Se a única aproximação que você tem de Deus é o momento que você está diante dEle, porque você está desesperado para pedir alguma coisa. Nós precisamos passar desse nível, queridos, em que Deus é somente aquele que vai dar, que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer, que vai fazer. Ele vai fazer? Sim, Ele tem o prazer que a nossa alegria seja completa, mas Ele espera relacionamento, Ele espera entrega, Ele espera confiança, Ele espera dependência. Que dependência? Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço esse negócio. Senhor, eu dou esse passo. Senhor, eu vou ter essa amizade. O que o Senhor acha? Senhor, eu vou começar esse relacionamento, esse namoro. Esse namoro está diante de você, é do Senhor, é a sua vontade, vai ser um casamento proveitoso. Dependência de Deus. E aí nós vamos ser chamados amigos de Deus. Assim como Abraão. Aleluia. Abraão ainda foi mais longe. A palavra do Senhor diz que Deus provou o coração de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Aleluia! E existem situações que Deus vai provar o nosso coração. Amém? Tentar não, porque Deus não tenta ninguém. Mas Ele vai provar o nosso coração. Porque Ele precisa saber aonde está o nosso coração. Amém? E lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Sobe um dos montes que eu te mostrarei. Ei, que difícil prova é essa? Mas quem era Isaque? Isaque era o filho da promessa. Quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, olha para as estrelas do céu. Assim vai ser numerosa a sua descendência. Olha para as areias da praia. Assim você não pode contar, não consegue contar cada grão, mas assim vai ser a sua descendência. Como agora Deus pedia para Abraão matar Isaque? Se era dessa linhagem que viria a descendência de Abraão. Mas Deus precisava ver onde estava o coração de Abraão.
Aleluia. Glória a Deus. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aleluia! Que magnífico, né? Que fidelidade. Fidelidade também é uma forma de adoração. Abraão mostrou que o coração dele era do Senhor. Que Deus que fez a promessa era mais importante do que a própria promessa. Porque se ele tivesse colocado a promessa em primeiro lugar do que Deus, ele não teria entregue. Ele não entregaria Isaque. Mas ele entendeu que aquele que fez a promessa era mais importante do que a promessa. Assim como nós, queridos. Se Deus nos prometeu algo e falou algo a nosso respeito, ele é mais importante do que a promessa que ele lhe fez. Se você colocar a promessa, a bênção acima de Deus, você vai dormir pensando, você vai acordar pensando, você vai comer pensando, você vai contar os dias, os meses, e aí Deus deixa de ser o alvo da sua adoração. Porque aí você coloca toda a sua veneração e toda a sua atenção naquilo que você está esperando. São as distrações dos dias de hoje. Nós queremos ter, nós queremos ter, nós queremos ter, nós queremos conquistar. Aleluia, nós declaramos a palavra, somos o povo que declara a palavra, somos o povo que chama a existência. Devemos fazer isso, mas que isso não roube o tempo de adorarmos a Ele. Nós investimos tempo declarando a palavra e chamando as coisas à existência. Quanto tempo do nosso dia? Às vezes nós nos colocamos em tanta ansiedade que a gente só pensa nisso, a gente só fala sobre isso. E Deus fica onde? E o momento de estar com Ele dizendo: queremos o Teu nome engrandecer. E aí nós chegamos na casa do Senhor e a gente não consegue nem louvar, porque a gente está tão entupido de ansiedade. Como é que vai fluir, querido, a verdadeira adoração? Abraão é o pai da fé, foi chamado do pai da fé, além de ser amigo de Deus. E eu creio que ele sabia, no seu interior, que Deus ia prover algo, porque tinha sido lançada uma palavra. Se ele ia ser pai de multidões, e Isaque era o filho da promessa, Abraão confiou que algo ia acontecer. Você está confiando em Deus? De que Ele está fazendo algo? Se Ele te pedir para abrir mão de alguma coisa e sacrificar a Ele essa coisa, você vai fazer? Querido, não porque Ele quer ver você sofrendo, mas é porque Ele quer ver aonde você está, como o seu coração está diante dEle. Qual é a posição do Senhor na sua vida e no seu coração? Deus seja em primeiro lugar. Deus esteja no centro da sua vida. Ele não disse para buscar em primeiro reino. É buscar ao Senhor, é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor. O propósito de que nós somos criados, nós somos feitos para louvor da glória dEle. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Aleluia. Não coloque nada no altar do Senhor, a que não seja o seu coração de adorador para Ele. Amém? Quando Ele olhar para nós e se agradar, querido. Qual é o pai que não se agrada de dar um presente para um filho? Um filho bom, um filho fiel, um filho leal, um filho obediente. Aleluia. O que você precisa, sabe o que é? Conhecer melhor o seu Deus. Quinta-feira passada nós falamos sobre isso também. Como eu posso adorar aquele a quem não conheço? Se ainda há uma mentalidade de falta de conhecimento de quem é Deus, de qual é o caráter de Deus, como você vai adorar? Abraão conhecia Deus. Então era fácil ser fiel a Deus. Ele já tinha experimentado, já tinha tido experiências com Deus. E essa prova
não ia mudar Abraão. A confiança dele, de que quem fez a promessa era fiel para cumprir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Abraão mostrou que a promessa não era mais importante do que aquele que fez a promessa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos outros vários exemplos. Amém? Se você quer entender como era a adoração lá atrás, e às vezes a gente pensa que era mais importante do que hoje, né? Porque Deus tinha que tratar com o homem de uma forma que o homem entendesse. Então, os sinais se manifestavam muito mais continuamente do que nos dias de hoje. Porque Deus estava se revelando à humanidade. Você entende que o povo não conhecia Deus? Adão conhecia, na viração do dia, tinha um relacionamento com Deus no Éden. Mas o homem tinha que aprender a se relacionar com Deus. E aí nós vemos que foi assim com José. Mesmo diante de toda a injustiça dos seus irmãos, mesmo sendo vendido como escravo e preso injustamente, acusado de uma coisa que ele não fez, José não negou a Deus. Amém? Sadraque, Mesaque, Abidnego não se dobraram para adorar aquela imagem que o rei havia feito. Adoração e fidelidade ao Senhor. Foram livres da fornalha de fogo ardente. E Deus se revelou, até o próprio rei que não conhecia o nosso Deus. Daniel sendo levado escravo para a Babilônia, uma terra que não era dele. Ele não se corrompeu e não se contaminou com os manjares do rei. Ele se separou. A palavra diz que Daniel adorava o Senhor 3 vezes ao dia, orando, se prostrando diante de Deus. E aí aqueles que o invejavam, porque Daniel se destacava, vieram com uma maneira de o acusá-lo, de traição ao rei. E aí Daniel foi lá, lançado na cova dos leões. Não negou a Deus. E foi livre dos leões. Queridos, como uma adoração agrada o coração de Deus. Como a fidelidade, um coração fiel agrada ao coração de Deus. Nós queremos viver as maravilhas que eles viveram. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o que eles faziam. Nós precisamos nos atentar para isso. As circunstâncias e as situações estão nos tornando muito naturais, muito normais. O povo de Deus não foi chamado para ser normal, não, sabe por quê? Porque ele diz que nós somos santos. E qual é o significado da palavra santo? Separado. Ele nos separou do quê? Nos separou desse sistema do mundo. Então, separado, querido, separado, não vive da mesma maneira. Não anda da mesma maneira, não pensa da mesma maneira. Esse falso normal que está acontecendo aí no mundo, tudo é normal. Não tem nada demais. Só um pouquinho. Querido, para nós não vale. Esses homens arriscaram as suas próprias vidas para continuarem sendo fiéis a Deus. Para não negarem o Deus que eles conheciam e adoravam. Nós estamos dispostos a perder a vida? Há muitas vezes sermos perseguidos, blasfemados, injuriados, injustiçados. Querido, hoje em dia, alguém pisa no nosso calo e a gente já está se inflamando. Ei, o dar a outra face ainda é válido nos dias de hoje. Perdoar de todo o coração. Nós precisamos olhar para esses homens e desejar ser radicais. Sabe por quê? Porque lá não vai entrar nada que contamine. Então, crente meia boca, pela metade, não vai entrar, querido. A palavra do Senhor diz que ou é crente ou é frio. Se for morno, Deus vai vomitar. Aleluia, querido. Serve para vocês e serve para mim. Estamos aprendendo, estamos sendo moldados. Deus está te mostrando, ei, entra nesse caminho de verdadeira adoração. E nós vamos provar dessa glória maior que Ele tem preparado para nós. Esses homens provaram de uma glória maior. Provaram de milagres extraordinários. Imagine estar numa fornalha e diz que o rei ainda aumentou o fogo para que ficasse mais ardente. E aí os servos que iam jogar eles morreram só de jogar. E eles ficaram passeando lá dentro com o Senhor. Não tinha o cheiro de queimado, não tinha fumaça, não tinha nenhuma roupa chamuscada. E quando o rei olha, mas não eram 3? Como é que estão vendo 4 lá dentro? Querido, você tem que rir da cara do diabo.
Aleluia. Ele está fazendo você ficar aí carrancudo, triste, preocupado, ansioso. Sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de louvar e adorar. Ei, mas ele está na fornalha, Deus está na fornalha com você. Eles foram presos, foram jogados amarrados, mas lá dentro eles estavam livres. A circunstância não vai te amarrar. Quando você decidir continuar em adoração. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Você pode dar uma glória a Deus a Ele? Aleluia. Lembramos também de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando nós vemos e olhamos para Davi, nós entendemos que não era um homem perfeito. Davi errou. Davi pecou. Seu pecado foi grave, né? Ele planejou a morte de um homem para ver se cobriu o erro dele. Se você não conhece a história, vai lá e leia, querido. E ainda assim, Deus dizia que Davi era um homem segundo o seu coração. Por quê? Um coração ensinável, um coração humilde. Porque quando Davi foi corrigido, ele se arrependeu e aí ele foi corrigir o seu erro. Ei, humildade também é uma forma de adoração ao Senhor. Reconhecer o erro, ser rápido em pedir perdão e se consertar. Não tem como ser um verdadeiro adorador, andando no erro, andando no erro, andando no erro, não se arrependendo. Ou então, eu vou fazer hoje, mas Deus vai me perdoar. Ele é bonzinho. Aí amanhã eu vou lá e faço de novo. Ai, Senhor, perdão, mas o Senhor é misericordioso. E aí eu vou lá de novo. Ai, caí de novo. Querido, Deus conhece o coração. Ele sabe quando o arrependimento é genuíno e quando não é. E o arrependimento de Davi foi genuíno, foi verdadeiro. A ponto dele receber o perdão. E quando nós olhamos para Davi, nós vemos que ele foi um grande homem de adoração, o condutor da adoração. Davi, ele era pressionado por todos os lados. Quando você lê a história de Davi, quanta perseguição, a ponto do próprio filho querer matá-lo para tomar o lugar de rei. Olha quanta coisa, querido. Problemas familiares. Davi foi perseguido por Saul, que tinha inveja dele, queria matá-lo. E o que Davi fazia? Negava a Deus? Não. Desonrava a Deus? Não. No momento de pressão, Davi escrevia louvores ao Senhor. Escrevia salmos para o Senhor. Nós precisamos, querido, pegar esses exemplos e colocar em prática na nossa vida. Pressões vêm. E muitas vezes nós somos apertados e Deus permite esse aperto para saber o que vai saltar de dentro para fora. Se eu estou cheio da palavra, vai saltar a palavra. Se eu estou cheio de fé, vai saltar fé. Se eu for cheio de adoração e gratidão, vai saltar adoração. Mas se eu estou vazio dessas coisas, vai saltar murmuração, incredulidade, espraguejamento. Quantas vezes a gente se levanta contra Deus porque não deu certo. E a gente abre a boca para o que não é para abrir. Ei, querido, morte e vida estão no poder da língua. Faça bom uso da sua língua. Fale palavras de vida eterna. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Então, se você é o povo da fé, fale fé. Ah, mas eu não estou vendo. Querido, fé é isso. Você não vê, mas você tem a convicção de que vai acontecer. Amém? Aleluia. Andar em fé agrada a Deus. Andar em fé é um meio de adoração. Aleluia. E aí vamos falar um pouco sobre Moisés. E o tempo está voando. Aleluia. Mas vamos ver se a gente consegue rapidinho. Deus também, procurando sobre a face da terra, encontrou Moisés para libertar o povo do Egito. O povo estava sofrendo na escravidão. O povo estava longe de Deus, porque é difícil adorar a Deus vivendo no sistema em que eles estavam vivendo. E aí Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Aleluia. E tirando o povo do Egito, o povo precisava ser ensinado. Porque ele vinha do Egito, então eram os costumes do Egito, a forma de pensar do Egito, comiam as comidas do Egito, amém? E adoravam os deuses do Egito. Você entende que muitas vezes as pressões e as dificuldades fazem com que nós venhamos ficar cegos espiritualmente?
E é o que acontecia com aquele povo. Se afastaram de Deus. Do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. O povo precisava ser ensinado. Ei, nós somos tirados do sistema do mundo. E o sistema do mundo precisa ser tirado de dentro de nós. Você nasceu de novo em Cristo Jesus? Então nós pensamos diferente, nós falamos diferente, nós agimos diferente, nós nos vestimos diferentes. Ah, irmão, você vai falar de costume de roupa? Não, queridos. Quando nós olhamos para a criação do tabernáculo, Deus era tão detalhista que até a roupa dos sacerdotes, Deus falou, vai ser assim, e assim, e assim, e assim. Deus é detalhista. Até para nos vestir, nós temos que nos vestir de forma diferente. As pessoas estão vendo Jesus em nós. As pessoas estão vendo Deus em nós. Nós estamos representando um nome. Nós estamos representando um Deus. Nós estamos representando uma santidade. Nós estamos representando o Deus da justiça. Então não é de qualquer maneira. Amém? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saía do povo. Por isso, 40 anos no deserto sofrendo, quando poderia ter chegado na terra prometida muito antes. Ei, não queira ficar dando voltas no seu deserto, querido. Obedece logo que é mais fácil. Vá para o caminho da adoração, da obediência, da fidelidade. Amém? Nós somos ovelhas e não somos bodes. O bode dá coice, o bode dá trabalho. A ovelha é mansa. Ela ouve a voz do pastor e ela obedece. Assim somos nós. Amém? Mesmo diante toda essa história, tudo que aconteceu de geração em geração, Deus nunca quis estar longe do homem. Então ele diz a Moisés que criasse, né, uma maneira de estar perto. Deus queria estar no meio do povo. Então ele pede a Moisés que crie um tabernáculo. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, mesmo diante do pecado, Deus queria estar no meio do povo. Deus queria estar conosco. É assim nos dias de hoje. Deus tem prazer em estar conosco. Ele nunca quis estar longe do homem. O pecado separou o homem de Deus. Não foi Deus que se separou, foi o pecado. Deus ainda continuava fazendo alianças com os homens, e aí ele pediu, Moisés, me constrói um santuário, para eu habitar no meio deles. E aí fosse criado o tabernáculo. Tabernáculo quer dizer habitação. Deus habitando no meio do povo. Só que ele devia estar num lugar físico, por quê? Por causa do pecado, o homem não podia chegar até Deus. Porque Deus é santo, amém? Certa vez Moisés disse para ele, Deus, eu quero te ver. E Deus falou para ele, Moisés, não pode. Porque a minha santidade, a minha glória te mataria. Por causa do pecado. E aí então, Deus, para satisfazer a vontade de Moisés, falou, então eu vou te colocar no meio, na fenda de uma rocha, numa rachadura. Você vai ficar ali e eu vou passar. E você vai conseguir ver somente as minhas costas. Olha o cuidado de Deus, queridos. Se Moisés visse pessoalmente Deus, Moisés ficaria morto. É assim como diz a palavra sobre o vinho novo, em odre novo. Nós não suportaríamos se a glória dele viesse, a presença dele viesse, e nós permanecêssemos no velho homem. Certamente nós seríamos desperdiçados, morreríamos sem aguentar. Mas aí ele fez um odre novo, uma habitação nova, para colocar o vinho novo dele. Amém? Aleluia. Criou-se o tabernáculo. Mateus, você tem a foto aí? Aleluia. Esse era o tabernáculo. A primeira igreja. Amém? Ali o povo se reuniria para adorar ao Senhor. E Deus é tão detalhista, como eu falei, que ele deu todas as medidas para Moisés. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento. E aí nós lembramos daquela passagem que diz que o amor de Deus é assim, né? Alto, profundo, largo, espaçoso. Aleluia. E quando nós vemos ali, aquele fogo, os sacerdotes do lado de fora, ali era um átrio. Naquele lugar,
O tabernáculo era separado em 3 partes. Amém? O átrio, que é ali à frente, o lado de fora da tenda, onde o povo poderia se achegar para adorar a Deus, trazendo ofertas, sacrifícios. Amém? O povo na velha aliança adorava a partir de sacrifícios, bodes, ovelhas, algumas vezes para arrependimento, para pagar pecados, outras vezes só para em ações de graça, para agradecer ao Senhor por alguma coisa, ou por algum voto. Amém? Então ali ficavam os sacerdotes recebendo as ofertas, o povo poderia chegar somente até ali. A outra foto, Mateus. E aí o segundo lugar. Agora, quando você cantar louvor, você vai entender o que é átrio, o que é santo lugar e o que é santo dos santos, tá? Então, do lado de cá estava o povo nos átrios, mas aqui, nessa câmara aqui, ó, do meio, o santo lugar, os sacerdotes entravam. Somente os sacerdotes, o povo não poderia ter acesso. E ali eles cuidavam das ofertas que chegavam, cuidavam dos pães, cuidavam do candelabro que deveria estar sempre aceso, cuidavam do incenso que deveria estar sempre queimando. Amém? Se você quiser saber mais sobre o tabernáculo, querido, faça o rema. Aí você vai entender o que era o candelabro, o que era o átrio, o que era os pães da proposição, o que é o significado do incensário. Amém? Tem muita coisa para aprender. E ali você está vendo uma cortina rasgada ali, porque eles abriram para mostrar o que tem dentro. Aqui o santo lugar e ali o santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, que foi criada para Deus habitar. Antes a presença de Deus estava representada na arca, e lá dentro tinha os 10 mandamentos, amém? Então, no átrio ficava o povo, no santo lugar ficavam os sacerdotes, mas ali havia um véu fechando. Somente o sumo sacerdote podia entrar para entregar uma vez por ano um sacrifício pelo pecado de todo o povo. E esse sacrifício não tirava o pecado dos homens. Esse sacrifício só cobria o pecado do homem. Por que só cobria? Porque o primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Lembra? Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele viu que estava nu. Ele e Eva coseram folhas para fazer uma roupa, não foi isso? Porém, Deus sacrificou um animal. E com a pele daquele animal, cobriu os dois. A tipificação de que Deus estava cobrindo o pecado do homem. Por isso, o sangue de bodes animais não eram suficientes. E aquele véu representava o pecado que separava o homem de Deus. Então, o homem não podia ter acesso à presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar ali e entregar o sacrifício para perdão de toda a humanidade, de todo o povo que estava ali. Amém? É como se fosse hoje a igreja. Se nós estivéssemos no átrio, ali onde está o pastor, na entrada, depois da porta, seria o átrio. Aqui, onde estamos nós, os sacerdotes, os ministros de música, seria o santo lugar, e o altar seria o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, o pastor, representante, poderia entrar para apresentar a adoração do povo, o sacrifício do povo, para que fosse pago os pecados. Amém? Mas glória a Deus, porque isso acabou. Aleluia, nós somos privilegiados. Estamos numa nova aliança. Hoje não há mais o tabernáculo físico. Nós somos o tabernáculo de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, ele veio habitar em nós. E hoje nós não dependemos de sacerdotes, de sumo sacerdote para adorar. Hoje não existe mais o véu que nos separa. Porque veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o único verdadeiro sacrifício completo, capaz de trazer um homem para a sua verdadeira posição, criação de Deus. Então ele nos colocou na posição de adoradores. Aleluia, nós não dependemos mais de rituais, nós podemos adorar aqui, nós podemos adorar na nossa casa, nós podemos ter uma vida de adoração, queridos. Ele facilitou o caminho para mim e para você.
Aleluia, glória a Deus. Não que não tivesse valor. Tudo isso, querido, estava apontando para mim e para você. Tudo isso estava apontando para Cristo. Aleluia. Pense, nós somos um ser trino. Então o átrio seria a nossa carne. A nossa alma seria o santo lugar. E o nosso espírito, o santo dos santos. Porque hoje a presença está dentro do nosso espírito. Hoje nós carregamos a presença de Deus. Não mais uma arca. Nós carregamos a presença de Deus. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória aí, querido. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E Ele deseja a sua adoração. Aleluia. Glória a Deus. Havia um véu cobrindo a entrada do Santo dos Santos. Mas que na morte da cruz, lembra quando Jesus foi crucificado e morreu? O que aconteceu no templo? O véu foi rasgado de cima a baixo. O que representava o caminho foi aberto. O livre acesso a Deus foi dado ao homem. Amém? Então você não tem mais o véu te separando. Você não adora mais no átrio porque você está no Santo dos Santos. Esse é o nosso lugar, por direito conquistado por Jesus. Aleluia, glória a Deus. Depois, logo em seguida, Davi constituiu e trouxe a música como uma forma de adoração no templo. Até aí nós não víamos o louvor, a música acontecendo nos cultos ao Senhor. Davi trouxe, porque ele construiu um novo templo, onde ele não pôde construir, porque ele era um homem de guerra e suas mãos estavam cheias de sangue. E aí ele passou essa incumbência para Salomão, seu filho. E aí foi-se construído um novo templo. Nesse novo templo, Davi, como era um adorador, trouxe os músicos para adorar ao Senhor através da música. Amém? Uma vida de adoração é um viver para Deus. Uma vida de louvor através da música também é adoração, mas também em outro contexto. Amém? Você pode louvar e adorar ao Senhor, às vezes sem estar adorando Ele em espírito e em verdade. E aí a sua música se transforma só no barulho. Mas quando você tem uma vida de adoração e você canta louvores ao Senhor, aí, querido, você está dando uma verdadeira adoração a Ele. E Davi entendia isso e trouxe músicos da tribo de Levi. Hoje, queridos, não existe, a gente ainda se ouve muito falar, né? Quando as pessoas cantam na igreja, tocam na igreja, você é levita. Não, querido, nós não somos levitas. Levitas eram aqueles que eram da tribo de Levi. E quando você estuda, eles estavam muito mais envolvidos com as coisas do templo do que só a música. Eles cuidavam do cuidado do santo lugar, da preparação, ajudavam os sacerdotes, amém? Então, o músico, o cantor não é levita, é adorador. O ministério não é um ministério de louvor, é um ministério de música que louva a Deus. Porque adorador somos todos nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. E para terminar, abra Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, lembra, o único que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Era um sacerdote acima dos outros sacerdotes. Era como se ele fosse, num cargo hierárquico, o chefe dos sacerdotes. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, nós, amém? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia, então aquilo que era oferecido todo ano pelo pecado, Jesus foi lá e de uma vez só, com o seu sacrifício, com o seu próprio sangue, nos deu a redenção dos pecados e a vida eterna. E abriu o caminho para mim e para você adorarmos ao Senhor, em espírito e em verdade. Em João 4:23 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Na verdade ele diz, vem a hora e já chegou. Vem a hora da igreja. Mas já chegou, porque Ele chegou.
Porque ele fez, ele foi o sumo sacerdote. Então, não mais no monte, não mais no tabernáculo, não mais em lugar físico somente. Hoje podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Você pode se colocar de pé.